Olá, eu sou Cecília, estamos de volta aqui com o canal. O vídeo de hoje é sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, como todos já sabem, se refere às mudanças no processo econômico que começou na Inglaterra em 1760 até mais ou menos 1820 a 1840. Eu vou usar aqui como base a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, já que ela é o modelo para o resto dos países. Bom, quando se fala da Revolução Industrial, a maioria do público lembra de coisas ruins. E esse vídeo tem o intuito de mostrar que talvez não seja bem assim. Então, eu vou mostrar a visão, de onde veio essa visão que a Revolução Industrial foi negativa, e vou mostrar dados que se contradizem com essa visão. Antes de falar da Revolução Industrial, a gente tem que entender como que era antes da Revolução Industrial. Como que as pessoas viviam, a expectativa de vida, ou até a população em si, a quantidade em si de pessoas que tinha. Para daí a gente poder comparar com a Revolução Industrial, porque você deve comparar qualquer progresso com o passado, e não com o presente. Então, primeiro, vamos começar com a expectativa de vida. Na Inglaterra, no começo do século XVIII, a expectativa de vida não passava de 25 anos, mais ou menos. 25 anos. Não significa que ninguém passava de 25 anos, mas a expectativa de vida ela tinha esse número tão baixo porque a maioria das mortes aconteciam na infância. Não existem dados precisos, mas durante o século XVIII, 25% da população morria antes de alcançar os 5 anos de idade. Em relação a crescimento populacional e até padrão de vida, alguns argumentam que a primeira Revolução Industrial não teve mudanças e realmente não teve muito. O padrão de vida 1770 até 1850, entre esse período, realmente não aumentou muito, mas se deve analisar alguns outros fatores que não a própria Revolução Industrial. Entre o ano 1790 até o ano 1815, estavam acontecendo as guerras napoleônicas na Europa. No final da guerra, a Inglaterra estava com o maior déficit de todos, do mundo todo, junto, somado. Isso foi uma grande perda de recursos para a indústria, que poderiam estar sendo usados para investir em capital e aumentar salários. Quando acabou a guerra napoleônica, as guerras napoleônicas em 1815, os grandes donos de terra, da aristocracia, eles começaram a ter perdas. Por quê? Porque durante a guerra, o mercado estava fechado. Então, quando acaba a guerra, a Inglaterra começa a receber muito trigo e outros grãos, principalmente da Península Báltica. Então, por causa disso, os aristocratas, que era representado pelo partido Tory, eles impuseram um monte de leis que foram conhecidas como Corn Laws, que eram basicamente tarifas de importação, que deixariam os preços do trigo e de outros grãos muito mais caros. O pão, na Europa toda, na maioria dos países, era a base da alimentação do trabalhador. Aumentar o preço do trigo e dos grãos, da comida em geral, afetaria muito a qualidade de vida do trabalhador, e é por isso que os padrões de vida realmente não aumentaram muito nesse período. Em 1848, as Corn Laws foram revogadas, mas elas já tinham feito seu estrago. Não é à toa que, a partir de 1850, o crescimento padrão de vida ele foi contínuo, foi muito alto. Outra coisa que os industrialistas são acusados são em relação ao trabalho infantil. As crianças, elas não tinham muitas opções, a não ser trabalhar. Então, quais eram as outras opções dela, além de trabalhar? Ir para os orfanatos, que eram majoritariamente administrados pelo governo. As pessoas que tomavam conta do orfanato, elas recebiam uma quantia de dinheiro fixa para administrar o orfanato e cuidar das crianças
Então, eles tinham que economizar. E para economizar, muitas vezes eles ou colocavam as crianças para trabalhar dentro do orfanato mesmo, ou então faziam com que as crianças morressem logo, que era menos gasto. Só para comparar como que as indústrias eram melhores para as crianças do que os orfanatos, as taxas de mortalidade entre os orfanatos eram as maiores da Inglaterra. Não era nem comparado com as indústrias. A expectativa é que perto de 80% das crianças morreriam até sair do orfanato. E enquanto a taxa de mortalidade nas indústrias era quase zero. Eles viviam mal, mas eles não morriam. Na maioria das vezes não eram os industrialistas que carregavam as crianças para as fábricas. Os próprio pai e mãe traziam eles porque aumentaria a renda da família. Não foi o governo que salvou as crianças. Antes dos governos passarem leis para regulamentar o trabalho infantil, muitas crianças já estavam indo para escolas, inclusive financiadas pelos próprios industrialistas, porque era do interesse deles terem mão de obra especializada. Os salários reais estavam aumentando. As condições de trabalho elas eram muito ruins, realmente, mas não era de propósito. Se você vê nas fotos, você vê aquelas indústrias com janelas pequenininhas, minúsculas e aqueles locais muito pequenos. A maioria das pessoas, o público em geral, dá a entender que eles faziam aquilo desnecessariamente para lucrar e que dava para ser melhor. Mas a verdade é que não era nem do interesse dos industrialistas terem condições de trabalho tão ruins assim. Principalmente na indústria têxtil. Os industrialistas eles tinham que aproveitar a luz o máximo que eles pudessem. Então era do interesse deles terem janelas grandes, bem aeradas, para a luz do sol entrar. E era também do interesse deles terem lugares maiores, para os trabalhadores poderem produzir mais. No século 17 e 18 revigorou uma lei que chamava um imposto que se chamava Window Tax. Quanto mais janelas uma construção tivesse, mais caro ela seria, mais imposto ela iria pagar. O rei da França, Louis XIV, ele criou essa lei com a justificativa de que como eles eram indicados por Deus, logo a luz do sol era propriedade deles. E eles poderiam alugar, eles poderiam cobrar por essa luz. Então a luz que vinha da janela tinha que ser taxada, segundo Louis XIV. Eles tinham que colocar menos janelas possíveis, né? Porque senão não ia dar. E até na época mesmo, século XVII, mais século XVIII, existiram várias empresas que faziam reformas para melhorar as condições sem o governo mandar. As pessoas podem perguntar, então, já que a Revolução Industrial não era tão ruim, por que a maioria dos historiadores defendem essa visão? Por volta do ano 1830, um político chamado Michael Sadler, do partido Tory, desse mesmo partido que colocou as taxações sobre o milho e o trigo, ele começou a pegar testemunhos e relatos de pessoas pelas vizinhanças dos lugares onde tinham indústrias na Inglaterra sobre as condições de trabalho. Então ele pegou esses testemunhos junto com um amigo dele e o ministro, eles levaram para o parlamento e para a imprensa. E os parlamentares, o parlamento ficou chocado com as condições, porque eles não imaginavam que era assim. E chocados, eles decidiram dar dinheiro para esse próprio Michael Sadler montar várias secretarias em volta desses distritos que tinham indústrias, para que as pessoas fossem lá e dessem relatos sobre as condições de trabalho. Eles fizeram isso durante todo o verão de 1830 e esses relatos eles foram publicados pela imprensa. Antes desses relatos serem publicados, esses empresários, esses industrialistas, eles não sabiam que toda essa investigação teria acontecido. Então eles ficaram inconformados, eles criaram um comitê, foram até o parlamento para dizer, isso é mentira, eu não sei as fábricas de outras pessoas, mas as minhas não têm essas condições, as minhas não são assim.
a polêmica foi tão grande porque o parlamento que recebeu essas reportagens de Michael Sadler, desculpa, eles ficaram chocados porque eles pensaram que o Michael Sadler tinha considerado os dois lados. Ele tinha considerado que as reportagens vinham dos empregados das fábricas e dos empregadores. Então a polêmica foi tão grande que chegou nos ouvidos do rei. O rei juntou um dinheiro para fazerem uma nova reportagem, uma nova investigação que ouviria os dois lados. Então o rei chamou várias pessoas, não só uma, que foi o caso da reportagem de Michael Sadler. Foram até as fábricas, dentro das fábricas, entrevistaram os empregados e os empregadores, e no final da reportagem, que durou 3 anos, as principais acusações em relação às indústrias foram refutadas por essa reportagem. E descobriram que a reportagem do Michael Sadler tinha feito com ex-empregados de fábricas, que poderiam muito bem ter sido pessoas que foram demitidas, foram lá e chegaram com um monte de mentira. Aquelas acusações não foram investigadas. O que aconteceu que foi tarde demais. A Sadler Report, que foi como ficou conhecido, já tinha sido espalhado, e a Supplemental Report, ou Second Report, que foi a reportagem que foi feita depois, considerando os dois lados, ela praticamente foi ignorada. Existem cópias desse documento, mas elas não chegam nas universidades. Então, a visão da Revolução Industrial ela é baseada principalmente nessa reportagem que praticamente já foi refutada na própria época. Então, espero que tenham gostado. As fontes do que eu falei vão estar na descrição. Deem like, se inscrevam e até a próxima.